Então, Deus está colocando a igreja de pé nessa noite mais uma vez. Porque foi ministrado aqui, foi falado e nós sabemos, né, que nós temos que colocar uns aos outros de pé, ainda que nós estejamos abatidos, mas é nós que temos que colocar em alguém uma palavra de ânimo. Às vezes você entrou aqui triste, sem querer vir, mas você falou, mas nós vamos lá e vamos receber a vitória. Por quê? Quem anda conosco é o Espírito Santo e nunca para nos abater. Porque ou nós andamos com o Espírito Santo, ou nós andamos com o adversário, mas não, nós andamos com o Espírito Santo aqui na igreja. Então se anima, hoje a palavra de Deus é para que nós venhamos nos animar e escolher quem anda conosco, se é o adversário ou é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Né? Mas o Senhor, Ele nos coloca de pé, e aquele que anda com o Espírito Santo, mesmo ele abatido, ele ainda tem palavras para colocar alguém de pé. Amém? Bata a palma para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu vim correndo. Cheguei em casa, só deu uma aula no corpo, nem consegui fazer a live. Os irmãos me perdoam, não é relaxo, não é desleixo. Porque eu estava trabalhando hoje o dia inteiro, acabei que me trazendo o serviço, vim correndo de casa. Mas graças a Deus chegamos aqui, né? Oh, glória a Deus. Glória a Deus, né? Que Deus possa abençoar os irmãos. Que Deus possa, glória a Deus, nesta noite, nos dar sabedoria que tanto precisamos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar um pouquinho, irmãos. Vamos fazer um minutinho de oração. A Bíblia diz: quanto mais oração, mais poder. Quanto mais a gente orar, mais o Pai tem a nos responder. Amém? Um minutinho só de oração, a gente já entra na palavra, vai dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo. Semana passada eu não consegui vir, nossa Catarina veio, deu lugar, foi uma bênção. Glória a Deus, aleluia. A gente vai continuar onde a gente parou, amém? Senhor Deus e Pai, Jesus querido e Deus amado, Espírito Santo da verdade. Meu Deus querido, Deus amado, estamos aqui, oramos, ó Deus, em favor, ó Pai querido, de nossas vidas. Oramos em favor, ó Pai querido, dos nossos entes queridos, familiares, parentela. Meu Deus querido, Deus amado, oramos, ó Pai querido, em favor de amigos, colegas, meu Deus querido, conhecidos, pessoas que cruzam os nossos caminhos, Pai. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha livrar e guardar. Que o Senhor venha dar direção, estratégia, estrutura, meu Deus querido, em todas as áreas. Que o Senhor venha abençoar o teu povo. Meu Deus querido, nos agraciando com a sabedoria do céu, abrindo as nossas mentes, o entendimento, que nós tanto precisamos, meu Pai querido, Pai amado. Abençoa, Deus querido, meu irmão, a minha irmã. Abençoa a minha vida também, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Senhor querido, a entender e compreender a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados e falhas, iniquidades e ofensas, pensamentos e obras, gestos e palavras, ações que não te agradam. Nos perdoa, Deus querido, Deus amado, em tudo que fazemos, que entristece Teu Espírito, Pai. Nesta noite, Deus querido, tenha misericórdia de nossas vidas e compaixão de nossas almas. Abençoa, meu Pai querido, Pai amado, as crianças. Abençoa, meu Deus querido, Deus amado, o meu irmão, a minha irmã. Abençoa, meu Pai querido, o obreiro, a obreira desta casa. Que o Senhor venha dar vitória. Que o Senhor venha cobrir com o Teu sangue. Que o Senhor venha falar de uma maneira extraordinária. Usa minha para pessoas, Senhor. E não seja eu que venha falar, mas que o Teu Espírito fale por mim. Aquilo que o Senhor queira falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Abençoa esta casa. Abençoa os cultos desta casa. Abençoa todo o projeto desta casa. Meu Deus, venha dar vitória, meu Pai, em tudo aquilo que é, ó Pai querido, para a Tua glória, Senhor. Meu Deus, nesta noite, confirma, Deus, a bênção e vitória, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus e aleluia. Amém, meus irmãos? Meus irmãos,
para a gente ganhar tempo, rapidamente, né? Glória a Deus, aleluia. Nós já vamos falar sobre a palavra de Deus, amém? Tempo é muito escasso, é corrido. Glórias a Deus, aleluia. Se a gente não souber aproveitar o tempo, a gente acaba não absorvendo muito do que Deus tem a nos ensinar. E eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui para aprender juntamente com os meus irmãos. Então, todo aquele que tenha uma explanação, ou que tenha um entendimento melhor, que nós podemos associar em conjunto, possa, né, estar, né, com a liberdade de falar também. Amém? Talvez aqui eu analisando a palavra, eu tenho um entendimento, eu não tenho um entendimento com mais clareza, e nós debatemos ideias, chegamos a uma conclusão a qual Deus Ele queira, né, se manifestar para mim e para você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Há 15 dias atrás, nas 2 segundas-feiras, nós falamos sobre os atributos naturais de Deus. Amém? Não pode se aceitar? Pode se aceitar? Glória a Deus, aleluia. Falamos sobre os atributos naturais de Deus. E o que é os atributos naturais de Deus? Glória a Deus, aleluia. O que é os atributos naturais de Deus? Né? Alguém sabe dizer o que é os atributos naturais de Deus? Glória a Deus, aleluia. Um é a eternidade. É um atributo natural de Deus, a eternidade. Pois o próprio Deus é a eternidade. Glória a Deus, aleluia. E a outra, Deus? Imutabilidade. Imutabilidade. Deus não muda. Ele é imutável, ele não muda, né? Glória a Deus, não tem hipótese nenhuma, né? Deus não se deixa se levar pelas emoções, né? Deus, ele tem, glória a Deus, ali a sua linha, vamos dizer assim, e ali ele prossegue do mesmo jeito, sendo constante, né? Ele não muda, é imutável, glória a Deus, aleluia. Quais os outros atributos? Onisciência, onipotência e onipresença. São os atributos naturais de Deus. O que nós vamos falar hoje? Os atributos morais de Deus. Qual que é os atributos morais? Esses são os naturais. Agora os atributos morais de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Alguém arrisca dizer? Glória a Deus, glória a Deus. Quais os atributos morais de Deus? A Laila. Bora lá. Você arrisca? Bora lá. Pesquisa aí. A bondade. Os atributos morais de Deus é a santidade, a retidão, a justiça, o amor, a misericórdia e a graça. Esses são os atributos morais de Deus. Santidade, retidão, justiça, amor, misericórdia e graça. Glória a Deus, aleluia. Os atributos morais de Deus são santidade, retidão, justiça, amor, misericórdia e graça. Santidade. A santidade de Deus é seu atributo mais exaltado e destacado, pois expressa a majestade de sua natureza e caráter moral. A santidade de Deus poderia se chamar também de atributo moral enfático de Deus. A Bíblia descreve como Deus é incomparável em santidade, dizendo: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Os seres viventes proclamam dia e noite a santidade de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, versículo 8. Os serafins também fazem isso dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Oh, glória a Deus. Aleluia. A santidade de Deus é o seu atributo mais exaltado e destacado, né? Podemos olhar que Deus, ele é santo, Deus, ele em sua santidade, glória a Deus, aleluia. Deus, ele tem, eu acredito, um enorme prazer em se colocar dessa forma, né? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que sem santidade é impossível ver a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, Deus, ele tem o seu atributo mais exaltado e destacado, é a santidade. E por isso que ele quer que eu e você também busquemos essa santidade. Porque a santidade, ela nos leva, glória a Deus, aleluia, num caminho, vamos dizer assim, de perfeição.
Não que nós vamos ser perfeitos enquanto nós estivermos nessa terra. Isso aí, vamos dizer, aos olhos humanos, né, pode ser impossível, né? Porque a gente ter um grau de santidade, vamos dizer assim, a 100%, isso a gente não consegue. Por quê? Porque nós já somos, vamos dizer, nascemos do pecado, né? Somos frutos do pecado. Nós somos errantes, pecadores, temos essência, muitas das vezes, de errar. E às vezes erramos tanto porque queremos errar, e às vezes erramos até mesmo sem querer errar. Isso é natural na vida de todo ser humano, tanto cristão como ímpio, é normal. A gente não pode normalizar isso de uma maneira que a gente venha viver com essa constância de erros. A gente tem que procurar cada vez mais se consertar. É difícil? É, mas não é impossível. Só que buscar a santidade de um grau assim extremo, vamos dizer que para mim, para você, é bastante difícil. Glórias a Deus e aleluia. Só que o Senhor, quando Ele fala sem santidade é impossível ver a Deus, é porque nós temos que buscar o máximo, né, de chegar a um grau de santidade aonde venha agradar a Deus. E como nós podemos fazer isso? Nós temos a bússola, temos a Bíblia, temos o manual, vamos dizer, que nos leva a buscar este caminho de santidade. Ou seja, nós aprendemos que oração, jejum, leitura bíblica, alimento espiritual, nós aprendemos que obediência, nós aprendemos que, glória a Deus, aleluia, estar em constância, busca de Deus, né? Muitos que querem ter um pouco a mais de santidade, um pouco a mais de Deus, um pouco a mais de poder, busca nos montes, busca nas madrugadas, busca nas vigílias, isso vai nos trazendo um certo, glória a Deus, aleluia, uma certa santidade, que nós venhamos se aproximar cada vez mais de Deus, e Deus venha se aproximar cada vez mais de nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus, quando Ele fala sem santidade é impossível ver Ele, é porque se nós não se santificar, se nós não buscar a santidade, se nós não se entregar de corpo, alma e espírito para que venhamos santificar as nossas vidas, o próprio Deus diz que é impossível ver a Ele. Se não tiver santidade, não consegue ver a Deus. Ou seja, se não tiver santidade, praticamente pela palavra, nós podemos analisar que a salvação ela pode ser perdida, escapada. Ou seja, se nós não se santificarmos, buscarmos a Deus de corpo, alma e espírito, não santificar a nossa vida diante do Senhor, nós podemos dizer que estamos dentro da igreja perdendo tempo. Podemos estar 10, 20, 30, 40, 50 anos no Evangelho e podemos chegar naquele grande dia e ser rejeitado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, né, a Bíblia ela nos dá um exemplo claro que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, profetizei, curei, ganhei almas, preguei, fiz tantas coisas em teu nome. E ele diz: Pai, para de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Ou seja, glória a Deus, muitos fazem em nome de Jesus, proclamam em nome de Jesus, muitos pregam em nome de Jesus, o dom, né, onde Deus ele tem compromisso com o dom, e muitas das vezes o homem não tem compromisso com Deus, às vezes o homem ele não está se santificando, ou não tem nada de santificação, muitas das vezes é memorizado, subir à tribuna e pregar uma palavra como se estivesse contando uma história, e a palavra que é pregada, ela pode salvar quem está ouvindo, mas não pode muitas das vezes salvar quem está falando. Porque se eu prego a palavra de Deus e eu falo que Deus é bom, o diabo não presta. E que Deus ele tem, glória a Deus, aleluia, um caminho de salvação. E eu começo a falar sobre a palavra que eu possa ler ela e decorar como se fosse um livro, glória a Deus, aleluia, eu posso explanar ela diante dos meus irmãos. E aqui, se tiver alguém que queira realmente ser salvo por Deus, ele vai absorver aquelas palavras que são ditas, vão praticar aquelas palavras e vão ser salvos. E eu, se eu estiver pregando essa mesma palavra que meu irmão absorveu e foi salvo, mas se eu não estiver andando de conformidade com essa palavra, eu posso ser condenado. Muitos estão em cima da tribuna
ou até mesmo no meio do salão da igreja, muitos se dizendo cristão, mas não buscam a santidade, não buscam se santificar, não buscam, glória a Deus, aleluia, estar santos, né? Glória a Deus, aleluia. A palavra santa, ela quer dizer separado, ou seja, quando nós falamos que nós somos santos, não é porque nós somos 100% perfeitos, ou porque nós não temos pecado, não. A palavra santo quer dizer separado, ou seja, glória a Deus, aleluia. Nós somos os santos, né? Somos separados, mas nós temos que buscar a santidade, se santificar, né? Glória a Deus, aleluia. Cada vez mais a santidade de Deus é um atributo mais exaltado e destacado, porque Deus, ele tem, glória a Deus, aleluia, um compromisso muito importante com a santidade. Deus, ele é a própria santidade. Ele busca quem quer andar em santidade. Ele olha e vê os irmãos que procuram estar em santidade. Então nós temos que santificar todos os dias, né? Buscar os atributos de santificação: oração, jejum, propósito, entrega, leitura bíblica, alimento da alma, edificar o espírito. A nossa carne e nosso espírito, eles têm um atrito, todos os dias é uma guerra. A carne, ela quer o quê? Ela quer ficar no comodismo, na acomodação, no sossego, ela quer se alimentar de porcarias deste mundo. Mas e o espírito? O espírito, ele anseia adorar a Deus, ele quer cada vez mais estar perto de Deus, sentir a presença de Deus. Hoje eu estava conversando com um rapaz lá no serviço, e coisa linda que eu quase chorei lá. Eu sou muito emotivo, quando eu sinto a presença de Deus, eu me emociono, né, irmãos? E nós estávamos falando sobre a palavra de Deus, e eu e ele ali falando, Jesus fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, ali eu habitarei. E eu e ele começamos a falar da palavra de Deus, e começamos a entrar, né, na questão sobre Eliseu e Geazi, aonde Eliseu ele ora para Deus abrir os olhos do menino, para que o menino veja o exército de Jeová pronto para a guerra contra os sírios. E nós começamos a falar sobre aquela palavra, e ali nós começamos a sentir a presença de Deus. Depois aí eu comecei a me arrepiar, aquele arrepio gostoso, né? Aquela presença de Deus ali no trabalho. Nós se destacamos dos demais, e ali começamos a falar da palavra em comunhão, em verdade, ali em simplicidade, mas querendo né, passar um pouco de experiência com o outro, e ali sentimos a presença de Deus. Coisa linda é quando nós sentimos a presença de Deus, e nós podemos sentir ela onde nós queremos sentir. Basta a gente se santificar, falar de Deus, falar da palavra. Ao invés de estar ali contando historinha, ao invés de estar falando da vida dos outros, ao invés de ficar julgando o irmão, julgando a irmã, ao invés de ficar ali contando piadinha, né, brincadeirinha de duplo sentido, não, nós estamos falando de Deus, do Altíssimo. Nós estávamos procurando se alimentar da palavra, falar de como Deus operou, como Deus, né, ele agiu, como Eliseu era um grande homem de Deus e tinha uma intimidade muito grande. Você vê que quando Geazi, ele fala: ai meu Senhor, e agora o que será de nós, o que faremos, né? O menino estava espantado com o exército dos sírios, dos acampados. Eliseu já tinha visto o livramento há muito tempo, porque ele chega para o menino e ele fala assim: ó, não tem, mas são que estão conosco. E eu olho para a palavra e eu vejo Geazi olhando para Eliseu dizendo: profeta, somos só nós dois. Ali tem milhares e milhares. Como que nós somos mais do que eles? Aí onde o próprio Eliseu, ele olha e fala: Senhor, abre os olhos do menino para que ele veja. Quando as escamas caem, ele começa a olhar ao redor. O exército de Jeová pronto para a guerra. Coisa linda do céu. E aí nós começamos a falar, e aí começamos a sentir a presença de Deus. O próprio Deus estava bem perto de nós, ali dizendo, né, glória a Deus, ali nos mostrando em sentindo a presença de Deus, que Ele estava no nosso meio, que Ele estava se agradando da conversa, que Ele estava ali contemplando ali o que nós estávamos dialogando. Coisa linda do céu. Então nós temos, irmãos, que buscar a santidade. É o atributo que Deus mais exalta e mais destaca na Bíblia: ser santo, buscar a santidade, cada vez mais se santificar. Tem um tempo para orar, ora, tem tempo para jejuar, jejua. Consagra sua vida, pastor, mas eu não sei jejuar. Glória a Deus, aleluia. Eu nunca jejuei, não tenho experiência de jejum. Jejue. Você que não tem experiência, jejue 1 hora, comece 1 horinha de manhã cedo, dobra o seu joelho ali, fala com Deus, entrega ali o seu dia a Ele, fala: Senhor, a partir de agora eu coloco em jejum em tua presença.
Glória a Deus, aleluia. Faça uma oração para que Deus te dê força, para que Deus ele blinda a tua mente, para que você não venha pensar em coisas errôneas, para que não venha quebrar o jejum e na hora de entregar, entregue. Glória a Deus, abençoe o jejum a Deus. Outro dia você já faz 1h30, outro dia 2 horas, outro dia 2h30. Daqui a pouco está jejuando até 6 horas, daqui a pouco está querendo jejuar o dia inteiro, porque quanto mais você sentir a presença de Deus, quanto mais você vê o poder de Deus, quanto mais você vê Deus operar na tua vida, mais você vai querer estar perto dele, então mais você vai querer se santificar, mais você vai querer jejuar, mais você vai querer orar, mais você vai querer ler Bíblia. Consagrar a tua vida a Deus, consagrar os seus dias a Deus. Não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil, é tranquilo, não. Isso é, glória a Deus, aleluia, para quem quer fazer, perseverança. Porque, igual eu disse, a carne, ela luta para que nós não abrimos a Bíblia, abrimos o celular. A carne, ela luta para que nós não jejuamos, nós acordamos já passando aquele café, passando a manteiga no pão, já se alimentando. É a carne, ela quer se fortalecer. Só que nós temos que fortalecer o espírito. Pastor, é pecado comer? Não, nós precisamos se alimentar. Temos que se alimentar. Mas nós também temos que alimentar o espírito, tanto o físico como o espírito. Se nós ficarmos um dia sem comer na matéria, nós vamos desfalecer, vamos passar mal. E o espírito? Muitas das vezes nós ficamos dias e dias sem alimentar. Dias e dias sem fortalecer o espírito. E aí quando nós chegamos na igreja, não sentimos nada. Quando nós chegamos na igreja, a graça de Deus, ela não nos alcança. Nós entramos de um jeito e vamos embora do mesmo jeito, porque aí nós olhamos, e não por inveja, jamais, eu não tenho inveja de ninguém. O que eu mais quero é ver meus irmãos cheios do Espírito Santo e Deus praticando, né? Coisa linda é ver um culto fervoroso. Mas aí a gente entra no sentinário, vê o irmão ali sendo tomado pelo Espírito, vê a irmã ali revelando, vê o irmão entrando em mistério, vê o outro irmão ali dando um braço de línguas estranhas, e a gente fala, e eu, Senhor? Mas o que eu estou fazendo? Será que eu estou me santificando? Será que eu estou buscando a santificação? Igual a irmã falou ontem aqui, foi algo muito importante para nós. O culto ele não começa aqui, ele começa dentro da nossa casa. Quando a gente vem um culto do dia de ontem, a gente sabe que a igreja vai estar cheia, o que nós vamos fazer? Se preparar. Lá em casa a gente já vai abrir um jejum, já vamos orar. Lá em casa já vamos tomar um banho, já louvando a Deus, vamos se arrumar diante do espelho, glorificando a Deus, ali se preparando, né, tapando as brechas. O diabo vem com serra, a gente rebate, lança por terra, aí pega e vem pro culto, já chega no culto já fervoroso, já ali, glória a Deus, aleluia, né, cheio do Espírito, já dobra o joelho, Deus já enche um pouco mais. Aí quando a gente começa a dar glória, aleluia, bate palma e canta louvor, aí o fogo cai, né? É lindo demais. Então nós temos que começar lá, glória a Deus. É por isso que quando Deus ele traz os profetas, a gente tem que analisar a palavra, e o que ela falou é uma grande verdade. É uma grande verdade. O culto não começa aqui. Porque se o culto for começar aqui, até a gente se acender, o culto já acabou. Então nós se acende lá, e aí chega aqui. A gente se acende lá e já chega vivo aqui. Então que eu e você, meus irmãos, venhamos buscar a santidade, isso é um atributo moral de Deus. Isso Deus quer que todos sejam cheios deles, todos sejam santificados, todos venham se santificar todos os dias. Oh, glória a Deus, aleluia. Todos os dias nós vamos buscar um pouquinho dessa santificação, todos os dias nós vamos buscar. Olha aí o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um grande exemplo, ele se santificava em todo o tempo. Jesus sempre estava em oração. Jesus estava ali no jejum, Jesus sempre se alimentando da palavra. Alguém vinha falar da palavra e já rebatia na palavra. Tinha a palavra aqui, ó, piada na ponta da língua. Muitos cristãos hoje têm o quê? A fofoca na ponta da língua, o disse-me-disse na ponta da língua, tem a língua afiada para tantas coisas, mas Jesus não, Jesus era um grande mestre, né? Quando vinha falar da palavra para ele só calmamente analisava e já rebatia em cima da palavra. Palavra sobre palavra com palavra. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele nos dá um exemplo muito grande de estar preparado. Jesus nunca foi pego de surpresa. Olha a Bíblia, lê ela e vê se Jesus foi pego de surpresa algum dia. Não. Jesus nunca foi pego de surpresa. Satanás tentou, não conseguiu. Nicodemos tentou, não conseguiu. Né? Os escribas tentou, não conseguiu. Né? Os fariseus ali tentou, ali, você aboliu, você está tentando distorcer a lei. Jesus falou, não vim distorcer, eu vim fazer ela cumprir da maneira correta. E aí Jesus foi dando aulas e aulas e aulas e aulas. Jesus, um grande mestre. Se você for analisar, né, o ministério de Jesus, é um ministério muito lindo.
muito lindo mesmo. Aleluia. Em todos os parâmetros, né, em santificação, em poder, em graça, em sabedoria, Jesus, ele deu um exemplo de que eu e você também podemos. Ele disse que aquele que crê em obras iguais ou maiores farão. Né? Glória a Deus. Não que nós vamos ser maior do que o Mestre, ninguém é maior do que Jesus, mas nós vamos fazer obras, podemos fazer obras iguais, obras até maiores, porque Jesus ele teve um tempo de limitação ali. Uns fala 3 anos e meio, outros fala 2 anos e 7 meses. Não há uma certeza do ministério, mas chega a mais ou menos 3 anos de ministério. E nós podemos fazer um pouco mais de ministério. Né? Eu tenho 14 anos de ministério, não fiz nem 5%, eu acredito que Jesus já fez, né? E está longe, né? Eu preciso me santificar cada vez mais. Eu preciso buscar, é por isso que eu estou dizendo que aqui nós estamos aprendendo. E essa palavra, ela fala comigo também. Eu preciso me santificar também. Eu preciso buscar a santificação todos os dias, né, meus irmãos? Não é porque eu estou na frente do trabalho, que eu estou na frente do rebanho, que eu sou melhor do que os meus irmãos, maior do que os meus irmãos. Não, eu sou igualmente a vocês. Diante do Senhor, nós somos todos iguais. A diferença é que Deus ele confiou a minha mão no trabalho. E esse trabalho há um cuidado de eu estar juntamente com os meus irmãos, sempre em concordância, sempre em conversa, mas eu não sou diferente de ninguém. Eu preciso me santificar também, eu preciso orar, jejuar, buscar muito mais ainda. Eu preciso buscar e muito mais ainda. Então, a santificação, meus irmãos, é um atributo mais exaltado e destacado de Deus, porque ela expressa de sua natureza e caráter moral. A santidade de Deus poderia se chamar de atributo moral enfático de Deus. A Bíblia descreve como Deus é incomparável em santidade, não tem como comparar. Não há outro igual a Deus em santidade, não. Deus é incomparável em todos os parâmetros, né? Não é só em santidade, em tudo. Aqui destaca a santidade, mas em tudo. Deus em grandeza, em poder, em virtude, em sabedoria, não tem como comparar. Ninguém chega a ser igual a Deus. Satanás tentou, quebrou a cara, né? Glória a Deus, aleluia. Tentou querer ser igual a Deus. Né? Muitos pregam dizendo que ele queria estar acima de Deus. Na verdade, ele queria ser igual a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Mas ninguém pode se igualar ao nosso Deus. Não tem como. O homem pode ser usadíssimo na terra, ele nunca vai ser comparado a Deus. Deus sempre vai estar à frente, anos-luz à frente de qualquer um que tenha poder, que tenha graça, que tenha sabedoria, que tenha virtude, que tenha tantos atributos, né? Que tenha os dons, que tenha os talentos, que faz, acontece, que Deus usa. Deus sempre vai estar à frente, não tem como comparar. Não tem. O homem não pode se comparar a Deus, jamais. Tem muitos que tentam se comparar, né? Tem muitos que é usado por Deus, ele acaba se inchando, deixando a soberba entrar o coração e ele quer ser Deus na terra. É onde que é o maior erro do ser humano, né? O ser humano ele tem que ter humildade no coração e reconhecer que aquele poder, aquela graça, aquele uso, né? É Deus fazendo através da vida dele. Ele se diminuiu, como João Batista disse, é necessário que diminua eu para que o Senhor cresça. Como Zaqueu subiu na árvore, Jesus desce depressa. Glória a Deus. Então nós temos que descer sempre, nós temos que se humilhar sempre, nós temos que ter a humildade sempre de reconhecer que tudo é Deus que faz. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então o primeiro atributo moral de Deus é a santidade. Então nós temos que buscar santidade. Nós temos que fazer a santidade acontecer na nossa vida. E como que nós buscamos essa santidade? Como que nós fazemos a santidade acontecer na nossa vida? Quem é que possa dizer, glória a Deus, aleluia, se arriscar a dizer aqui, como que nós fazemos para buscar a santidade? Separar de tudo aquilo que traz afastamento do Espírito Santo. Sim, isso mesmo, se abster do pecado. Só uma reflexão aqui, já com o Paulo já falou. O homem só ele não pode se santificar, tá? Não só. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 5, versículo número 23. E o Deus de paz nos santifique em tudo. Então, quem pode santificar o homem é Deus. Tudo é que ele vai se esforçar, como o pastor está falando, a se separar. Mas o homem só, ele não consegue se santificar. Está escrito na Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o Deus de paz nos santifique em tudo. Já está falando que é Deus que santifica o homem. Entendeu? Aleluia, Jesus. Portanto, se não se achegar a Deus, o mundo, o universo,
Se nós não nos achegarmos a Deus, se o mundo não conhecer a Deus, não tem como ter santificação. E não tendo santificação, não tem salvação. Não tendo salvação, não tem como ver a Deus. Então, de todas as coisas se resume em uma: tem que conhecer a Deus. E não posso ler irmão aqui. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, fala assim: ó, seguir a paz com todos. A primeira coisa que Deus ele quer no homem é o quê? A paz com todos. Sem a qual ninguém verá. A Bíblia está falando disso: seguir a paz com todos. E a E a santificação. Se não ter paz, não tem como. Aquele princípio também, né? Amar o seu próximo. Você está Aí. entendendo? É Se igual. encaixa. A pergunta do José é essa, é o que você está falando, é o que está falando também. Como é que a gente faz para se chegar a essa santificação? Então. Aí segue a paz, porque obstante de todo o mal, de tudo aquilo que a paz do Espírito Santo, para Deus nos santificar, nós temos que se esforçar, como ele falou, para se separar. Então, mas aí então. então. Santificação. Então, mas aí tá. Mas quem é que pode santificar a si mesmo? Não, ninguém pode. Deus que santifica a gente mesmo. Porque o homem só não pode. Então, Não nós tem temos como que santificar. santificar a voz, para a gente continuar na prática do Não, tem que se achegar a Tem que Deus. se achegar a Deus, claro que tem que se achegar. A minha pergunta é, tipo assim, é só, igual Paulo fala. Paulo fala em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o Deus de Pai vos santifique em tudo. Aí vem alma, espírito e corpo, que é chamado de tricotômico. É tricotômico. Espírito, alma e corpo. Entendeu? Então, é santidade. Então, só que aqui não é aquele ditado que muitos falam assim: Deus não quer meu coração. Não, ele quer sua alma, ele quer seu espírito e ele quer seu corpo. Isso é o que? Tricotômico, que é a doutrina. Alguém já escutou essa palavra? Então, tipo assim, então, Deus ele quer o homem por completo. O homem é dele. É igual a idolatria. É igual a idolatria. A pessoa está na idolatria ali, Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Tem um mandamento para isso. Então, a questão, tipo assim, é que nós devemos também se apegar a Deus, mas o homem que eu estou falando aqui, não é tipo assim que eu estou, como que fala, rebatendo a palavra do pastor. Ele falou, eu concordo com ele. O que eu estou falando aqui é que o homem ele não é capaz de santificar de si mesmo. É Se achegar a Deus sozinho. A Bíblia, como ela é interpretativa, ela é compreensível, certo? Então, na parte de ser assim, que Deus santifica, sim, mas no caso seria uma testificação, Deus provando a sua santificação perante Ele. Entendeu? Por exemplo, você se aproximou, você está fazendo, se separando, derivando, você está procurando se santificar. Sim. E Deus ele vai aprovar a sua santificação. É igual. Porque Deus ele vai testificar você a sua santificação, desde o momento que você der os passos para seguir o propósito. Mas o homem, muito disso sobre a sua visão, a sua defesa. É tipo assim, por exemplo, santidade é separar das pessoas, é se isolar das pessoas? Não. Santidade, por exemplo, eu fumava cigarro, hoje não fumo mais. Mas quem se libertou Foi você. Entendeu? Então, tipo assim, santidade é se separar tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é contaminado, É, isso aí. tudo aquilo que é profano, entendeu? Só que o que eu tô falando é que o homem ele não tem essa possibilidade de santificar a si mesmo, entendeu? Como eu vou fazendo a pergunta, como nós se chega à santificação? Se separando, ou seja, Deus santifica tudo, sim, mas eu tenho que santificar, eu sou continuar na doutrina. Não, isso aí. Tem que ser eu me esforçar. Não é isso, o Paulo, não é isso, não. Mas não é isso. Não. O que eu tô falando aqui. Você está sendo um ponto específico. Então, o que eu tô falando aqui Tem que olhar o contexto. é que o homem, Porque assim, o homem natural ele não se santifica. O homem natural Ele não tem ele não tem o poder de se santificar. Ele faz hoje eu vou me santificar, hoje eu vou ser santo, hoje eu não tenho esse poder. É isso, seu sonho. Só que nós sim, mas o que aí está dizendo, assim, o homem, tipo, eu falar, hoje eu sou santo, eu quero me santificar e eu vou ficar isso. só que através, mas aí no seu ponto também foi o que eu falei, mas através da nossa entrega, a gente vai buscar as coisas. Entregando. Agora o irmão tá falando que eu não posso chegar para mim mesmo e falar assim,
eu me santifico, não. Mas aí como é que eu vou me santificar? Eu Nem não poder vou pra me isso nós não temos. santificar. Mas como é que eu vou me Nem poder pra isso nós não temos. São detalhes, porque no caso assim, tem como sim, você santificar, você não tem o poder de ser santo como Deus. Entendeu? Porque você tem que se santificar como o Senhor quer se santificar, procurar, por exemplo, se purificar, buscar a Deus. Agora, o que nós estamos falando são diferentes, então são detalhes. Porque você fala assim, não tem como se santificar. Porque sim, por exemplo, hoje eu vou fazer um pedido. Hoje eu vou me preparar para consagrar minha vida para Não, Deus. isso, Vou me santificar. mas isso é buscar a santificação. Então, mas no caso É o que nós fazemos isso através da nossa oração, nosso final, enfim, a colocação. se abster do pecado, isso. É que assim, ó, eu não entendi tanto o verso do irmão, é porque que acontece é assim, a gente vai buscar, igual o vai estar falando, a gente vai orar, vai jejuar, vai consagrar, vai ler Bíblia, vai fazer corpo pau, vai se abster do pecado, deixar as coisas práticas de lá e tal. E aí o Senhor, ele vai... É tudo que vocês estão falando. Sim, ele vai É tudo que vocês estão falando. Olha só, é porque vocês querem trazer os 66 livros, resumidamente, humanamente, é buscar a presença de Deus. É que vocês colocam, vão trazendo tudo, é assim, Tudo resumidamente. Para ser salvo, para morar no céu, é santificação. O homem, eu e você, de todo o globo terrestre. Se a gente não buscar Deus, não tem como se santificar sozinho. A gente vai, porque Deus dá força para nós o conhecemos. Então, assim, resumido, é Deus. Um ponto lá, no nada, no deserto, é Deus. Tem que buscar Deus. É isso. Então, todo mundo você falou certo, o outro falou certo, todo mundo falou correto. Né? Então, assim, é Deus. O centro de tudo é Deus. Como você busca, como Deus vai dar os meios, É o que ela está falando, é verdade. são detalhes. É assim, vamos para resumir, Vocês falam de... sem Deus não tem santificação. Entendeu? Com Deus tem santificação. Porque Deus que nos santifica. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Entendeu? Deus, ele nos santifica, essa é a verdade, ele vai nos santificar. Só que a gente faz a nossa parte. Qual é a nossa parte? Foi a pergunta que eu me fiz agora. Como que nós buscamos a santificação? Porque nós estamos buscando a santificação. Nós não estamos dizendo, nós somos a santificação. E a resposta final. Então, dele seria a conclusão. A conclusão é que Deus santifica, mas o homem busca, entendeu? É isso. Se a gente olhar para o outro lado da fábrica, para a fábrica, o que você vai medir? Pecado. Pecado, isso. Então, quando a gente vai estar pecando, chegando, tem que separar o pecado, Deixar o pecado de lado, isso. E aí Deus vai santificando. O concreto qual é a verdade? Deus santificou. A forma da gente fazer a parte dele. Porque se eu não buscar, como é que eu vou ter a santificação? Entendeu? Se eu não buscar, se eu não me entregar, como o Paulo falou, se eu viver na prática do pecado, como é que eu posso dizer que eu sou santo? Separado. Você dizer que é separado. Porque em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, fala assim: portanto, está, sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Tu tem esforço, porque Deus santifica tanto na alma, no espírito e no corpo. Porque às vezes muitas pessoas podem falar assim: Deus só quer meu coração. Não, Deus não só quer o seu coração, Deus quer a sua alma. É açougueiro. Corpo, entendeu? Então, tipo assim, o que eu queria falar é, tipo assim, só para o mundo entender, porque eu aprendi também, na Bíblia, assim, ó, que o homem ele em si só, ele não consegue, porque a palavra de Deus já fala já, o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o que Paulo fala assim: o Deus de paz vos santifique em tudo. Então, quem é que tem essa capacidade, essa possibilidade de se santificar só? Porque o texto já está dizendo: o Deus de paz vos santifica em tudo. Aí Paulo fala. Aí Paulo entra naquilo que eu falei, que é tricotômico: espírito, alma e corpo. Ele santifica. Tipo assim, por exemplo, claro é que tem pecado que é para a morte e tem pecado que não é para a morte. Está escrito lá. E João fala assim: aquele pecado que é para a morte, você não tem que orar. E aquele pecado que não é para a morte, você tem que orar. Então, tipo assim, por exemplo, o mundo. Vamos comparar aqui o mundo com um cristão. Paulo ele fala assim: que todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e fiéis. Entendeu? Claro é que antigamente, por exemplo, eu usava droga, hoje não uso mais. Antigamente eu se envolvia com mulheres do mundo,
Hoje eu sou casado, então, tipo assim, então nós se separamos dessas coisas que bebida alcoólica, mexerico, briga. Então nós se santificamos assim no bebedeira, e hoje nós somos separados para tentar Cristo. Então nós já somos santos. Em Cristo. Separado. Então, é através disso que o irmão falou sobre bebedeira, sobre mulher. Isso Deus ele vai nos santificando. Né? Vamos já resolver. Vamos lá, vida que segue. Vida que segue. É isso aí. Não que eu estou bem. Você vai entender. O que o irmão quer dizer, que o homem natural ele não pode se santificar. Ele pode ser santificado, o homem natural. Ele faz a parte dele, ele falou, deixa as mulheres de lado, você vai buscando se consertar nas vezes. E aí o Senhor vai te santificando. Se não tiver uma força divina, não pode ser. Eu sou casado. Jesus falou que falou mulher. E desejar. Já adulterou com ela. Agora, por que Jesus ele fala isso aí? Os irmãos entenderam. Sabe por que Jesus falou isso aí? Escuta só aqui, ó. Porque se você tivesse a oportunidade de se deitar com ela, você se deitaria. Você está entendendo? Por isso que o próprio Cristo falou assim: aquele que atentar com a mulher e no seu coração você já se deitou, já adulterou com ela. Por quê? Porque se você tivesse a oportunidade de se deitar com ela, você se estaria. É igual, tipo assim, por exemplo, eu tenho raiva do meu irmão. Se eu tivesse a oportunidade de matar ele, eu mataria. Por isso que João ele fala assim, dos homicida. Porque homicida não é só aquele que tira a vida com a faca, com a arma, não. O homicida é aquele também que odeia. Porque se você tivesse a oportunidade de matar o seu irmão, você mataria para tirar da sua frente, irmão. É sério. Não. É o que eu tô falando. Tipo assim, é o que eu tô falando. Entendeu? Pode dar com as coisas. Bora, vida. Estudo que segue. Todo mundo falou muito bem, obrigado. Bora lá. Vamos reformular a pergunta. Porque às vezes a gente faz a pergunta, logicamente que às vezes aí Pode ser mal interpretado. a gente entende de um jeito a pergunta, a gente fala, opa, peraí, tem uma tem. O irmão bem falou. Mas é o que nós entendemos. Reformular a pergunta. Como que nós podemos buscar a santificação que vem de Deus? Aí nós temos que buscar. Certo? Deus ele nos santifica, mas a gente faz a nossa parte em busca, que é o que Noé disse. A gente faz a nossa parte de busca, como o Paulo também diz. A gente vai se abstendo do pecado, a gente vai orando, consagrando, lendo Bíblia, vai cultuando, a gente vai obedecendo. A gente vai fazer tudo aquilo que Deus agrada a Ele. Tudo que Deus ele quer de mim de você. É de certo, como eu falei no começo, que muitas das vezes é difícil. Ser cristão é difícil. É difícil. Não vou falar que é fácil. Isso aí não tem como falar. Você chegar para uma pessoa, um novo convertido e dizer, ser cristão é fácil, é tranquilo. Não. Tem que chegar e falar logo a real. Ser cristão é doloroso, é doído, é difícil. É o melhor caminho. É espinhoso, mas é o melhor caminho. É uma vida, né, com Jesus, é uma vida muito linda. Só que assim, tem os seus atributos ali, tem os prós, tem os contra. Né, a gente vai chorar, a gente vai ali, né, se entristecer, alguns pontos, né, pensar em desistir, o que nós não podemos de fato desistir. Mas assim, ser cristão, ele é um pouco difícil ser cristão, igual o Fred falou. Você não pode ter ódio, você pode ter rancor, você não pode ter mágoa, você não pode ter nada, você não pode adulterar, você não pode roubar, você não pode matar. E tudo isso aí você tem que se abster. Isso aí vai trazer a santificação. Não que nós podemos, igual ele falou, nós podemos naturalmente se santificar. Mas através da nossa entrega de espírito, através da nossa entrega de obediência, através da nossa entrega de cultuar, através da nossa entrega de leitura, todas essas, aí Deus ele vai nos santificando. O Espírito Santo ele vai nos convencendo do pecado. Ele vai atirando de dentro de nós o desejo, né, de fazer aquilo que é errado. Ele vai tirando o desejo. Antigamente a gente gostava de fazer isso. Aí o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado. Não, isso não é mais para você. Isso não faz mais parte da sua vida. Esquece isso aí. Você está insistindo nisso por quê? Ele vai nos orientando, vai nos ensinando, vai nos moldando. E isso Deus ele vai nos santificando. Entendeu? Então nós ratificamos a pergunta, né? Glória a Deus, aleluia. E entendemos. Graças a Deus, chegamos num contexto, num ponto final, que todos nós estamos com pensamentos corretos. Né? Isso que eu disse no começo, o que nós
podemos e temos a liberdade aqui de se expressar a maneira que nós lemos, entendemos e a maneira que nós vamos analisar para chegar ali numa real conclusão de que Deus Ele queira falar com nós, amém? Então, a santidade, né, ele é o atributo mais exaltado, destacado de Deus na palavra. Tem também a retidão. A retidão de Deus é a imposição de leis e exigências retas, podendo ser chamada de santidade legislativa. Nesse atributo, vemos revelar o empenho de Deus pela santidade que sempre o impede a fazer e a exigir o que é reto. Salmo 145, 17, 116, 5. Todos os requisitos exigidos por Deus aos homens são absolutamente retos em seu caráter. Davi escreveu sobre a retidão de Deus, dizendo: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Salmo 25, 8. Davi escreveu sobre a retidão de Deus, dizendo: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. É o que nós acabamos de falar sobre o Espírito Santo que convence o homem do pecado, né? Ele traz um caminho de retidão, né? Um caminho, glória a Deus, aleluia, que nós precisamos seguir sem olhar para a direita, olhar para a esquerda, sem olhar para trás, sem tentar desviar, ficar oscilando, né? Tem que ser um negócio direto, reto. É algo, colocar ali um foco, né, dentro do seu coração, né, de se entregar a Deus e fazer ali até o final, né? Tem muitos cristãos que oscilam, uma hora é, outra hora não é, uma hora é pecado, outra hora não é pecado, uma hora prega contra isso, outra hora é a favor disso, né? Então ele oscila, né? Ele balança, né? Ele começa, antigamente quando o missionário era vivo, era assim. Hoje o missionário não é vivo, a gente pode fazer assado, né? Antigamente o negócio era desse jeito, hoje já não precisa ser mais desse jeito. Não, a gente tem que ter, glória a Deus, ali um caminho de retidão, ali um norte que o pessoal fala, né? Algo que a gente aprendeu e a gente tem que levar até o fim, né? Jesus, né, como mais uma vez eu falo, um grande exemplo de que foi um homem em retidão, ele foi ali do começo ao fim. E tantas palavras e tantas atitudes de pessoas que estavam até próximo dele, querendo corromper a sua mente, e ele não, sempre dizer, não, é aqui, é assim, assim. A obra que Deus confiou na minha mão é desse jeito, é dessa maneira. A obra que Deus quer de mim é assim. O que Deus espera de mim é assim, vai ser assim até o fim. Oh, glória a Deus. Pedro era um que sempre estava ali querendo, né, mestre, não, eu vou te salvar, mestre, eu vou te ajudar, mestre, até o ponto que ele corta a orelha de Malco, né, e diz, mestre, foge. Jesus falou assim, não, Pedro, não precisa de tudo isso, é necessário, né, que eu seja entregue aos gentios, necessário. Pedro, se você, Pedro, glória a Deus, aleluia, não sabe, Jesus Cristo explicou um pouquinho mais para eu tenho o poder de orar ao Pai, e Ele me enviar 12 legiões de anjos para me socorrer. Precisa você desembainhar a sua espada, Pedro. Eu oro ao Pai e o Pai me livra, né? Mas é necessário que seja dessa forma, ele foi até o fim. É ponto que Deus falou, Jesus falou, se for possível, Pai, se for possível, se tiver alguma possibilidade, aparta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, se for possível, Senhor, me afaste desse cálice, mas se não for, nós vamos até o fim. Jesus Cristo, ele foi até o fim, como lhe ordenou, né? O único que poderia mudar a situação era o Pai. Por isso que ele ora ao Pai e diz, eu não posso mudar. Eu não posso simplesmente deixar a cruz. Eu não posso simplesmente deixar de ser açoitado. Eu não posso simplesmente deixar de ser pendurado. Eu não posso. O Senhor, se for possível, se o Senhor quiser, o Senhor muda. Mas Deus não quis. Tinha que ser até o fim. Então, nós temos que ter um ministério de retidão, um ministério que nós aprendemos, né, com Deus. Deus, ele nos ensinou. Deus, ele nos santificou através da nossa entrega. Nós aprendemos com Deus e estamos ainda em evolução de aprendizado. Não sabemos tudo, mas estamos aprendendo com Deus. Essa é a verdade. Todo culto é um aprendizado. Toda oração é um aprendizado. Toda leitura é um aprendizado. Nós podemos ler de Gênesis a Apocalipse, nós vamos entender, nós vamos aprender. Se nós lemos de Gênesis a Apocalipse de novo, nós vamos aprender mais um pouquinho. E se nós lemos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos aprender. E até o fim da nossa vida, se nós lemos de Gênesis a Apocalipse, nós sempre vamos estar em constante aprendizado.
Mas o que nós temos que colocar dentro do nosso coração é um espírito de retidão, é algo que não oscila, algo que não muda, algo que o Espírito Santo ele vem atribuir dentro de nós uma certeza, glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus ele vem colocar dentro do nosso coração uma verdade, que essa verdade ela não fique como uma balança, uma hora é, outra hora não é, uma hora pode, outra hora não pode, uma hora vai, outra hora vem. Não, o cristão ele não pode ter esse sentimento de oscilação, né? Glória a Deus, aleluia. De certo, como Deus fala, né, sobre a igreja que é morna, Deus fala o quê? Da minha boca eu vomitar-te-ei. Ou é crente, ou é quente, ou é frio. Tem que tomar uma decisão. Tem que ser de um jeito. Tem que estar ali naquela linhagem. Tem que focar naquilo. Não pode ficar sendo morno, né? O quê? Uma hora está quente, outra hora está frio, uma hora está quente, outra hora está frio, uma hora está quente. Então tem muito cristão hoje assim. Uma hora é pecado, outra hora não é. Uma hora pode, outra hora não pode. Uma hora eu faço, outra hora não faço. Não, a gente tem que aprender com Deus. O Espírito de Deus ele nos convence ao pecado, a santidade de Deus ela nos alcança e aí nós vamos colocar em prática, vamos atribuir isso no dia a dia, nos cultos, na vivência, nos ambientes onde nós chegamos e aí ser constante naquilo, porque tem muito cristão que ele se deixa levar. Um exemplo, nós estamos dentro da igreja, nós somos cristãos, terno, gravata, bonitinho, opa, apareceu meu amado, tal. Aí nós viramos a esquina ali, já é um outro ambiente, já tem uns colegas de infância que eles não são cristãos. Aí nós já chega lá, já tira o terno, já tira a gravata, já começa a se associar àquela roda. Por isso Jesus fala em Salmos 1 que nós não podemos se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque tem muito cristão que ele se deixa levar pela emoção, ele se deixa levar, pelas palavras que as pessoas falam. Então assim, ele é muito de ambiente, vamos dizer assim, para os irmãos entenderem. O cristão de ambiente é assim, ele está dentro da igreja, Pai do Senhor, é palavras bonitas, palavras doces, palavras calmas. Aí ele virou a esquina ali, ele já está numa rodinha ali no funk ali, ele já começa a falar na gíria, já começa a dançar, já começa a dar. Aí ele vai numa outra roda ali, já é um samba, ele já começa a sambar. Aí vai numa outra roda ali, aí já é palavrão, já é outro tipo. Então ele se associa ao ambiente onde ele está. Só que o espírito de retidão, ele é reto aonde ele chega. O cristão, ele está aqui na igreja, ele é cristão. Se ele virar a esquina e encontrar uns amigos de infância, ele não vai desfazer, porque cresceu junto, também não podemos desfazer, porque senão nós não ganhamos essas pessoas para Cristo, Não podemos dar um testemunho de negação. Nós temos, opa, tudo bom, boa noite, tal. Tá lá na igreja, qualquer hora você aparece lá, tal. Se mostrou cristão e foi. Chegou numa outra roda ali, opa, tudo bem, todo mundo se mostrou cristão e foi. Chegou no trabalho, opa, tudo bem, todo mundo se mostrou cristão e foi. É assim que o cristão deve permanecer. É mostrar ser da mesma maneira em todos os ambientes. Todos os ambientes. Não se corromper, porque assim, eu tenho vergonha, pastor. Lá na minha escola, o pessoal ali é descolado. Aí, se eu não for descolado, eles vão zombar de mim, eu vou passar vergonha. Mas o cristão, ele é diferente. Ele é santo, separado. O cristão que busca a santidade de Deus, para que Deus o santifique, ele tem que ser diferente do contexto mundano. Não podemos se associar, não podemos igualar, não podemos normalizar o ambiente que nós estamos, querendo ser o quê? Aceito por eles. Porque o cristão ele nunca vai ser aceito pelo mundo. Nunca. O cristão nunca vai ser aceito pelo mundo. Você pode ver que o cristão ele sempre será rejeitado pelo mundo. Sempre. Por quê? Porque primeiro que nós não fazemos mais parte do mundo. O mundo já não faz mais parte do nosso cotidiano. Segundo, porque as nossas referências, nossas verdades, o contexto que nós vivemos não é do mundo, sim de Deus. O jeito que nós se importamos já não é mais um jeito mundano. Agora já é um jeito em santificação. Já é um jeito mais, glória a Deus, aleluia, para Deus. Ou seja, um jeito mais assim, mais sério. Uma pessoa mais íntegra, uma pessoa mais responsável, uma pessoa de caráter, uma pessoa sem falsidade. O mundo tem todos esses atributos: é falsidade, é intriga, é ira, é contenda, é adultério, é prostituição, é droga, é cachaça, é roubo. Isso aí já não faz mais parte das nossas vidas. Então nós não podemos fazer parte desse contexto. Então nós sempre vamos ser rejeitados pelo mundo a partir de que nós negamos as coisas do mundo. Então o espírito de retidão, o espírito reto, é um espírito que aonde ele estiver, ele é a mesma pessoa. Aonde ele estiver, ele é o mesmo. Ele não muda. É como Deus. Deus é imutável. Então nós temos que buscar essa imutabilidade, essa retidão. Ser constante naquilo que acreditamos.
naquilo que nós queremos, propósito dos nossos corações, é ser constante naquilo. Podemos brincar? Podemos. Cristão não é quadrado. Nada, né? Não podemos nem rir. Antigamente eu antes, né? Quando eu me converti, ou antes da gente converter, eu achava que cristão é aquele que tinha que, né, andar sempre assim, ó, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, sem conversar, sem brincar. Não, mas podemos brincar, podemos dar risada, podemos conversar, podemos confraternizar, se ajuntar, como já aconteceu várias vezes aqui na igreja. Já fizemos aqui festas e dentro dessas festas a gente nunca sai do contexto. Tem festa das crianças, a gente continua sendo cristão. Ninguém aqui aproveitou de ninguém aqui agiu de malícia com ninguém aqui fez brincadeira de duplo sentido com ninguém, não. Sempre ali na mesma certeza do que ser cristão diante de todos. Ter um bom testemunho a zelar, né? Fomos numa pizzaria uma vez, reunimos aí, coisa linda, né? Até o Montiel foi com nós lá, foi uma vez, não, precisamos fazer de novo, glória a Deus, aleluia. Mas ali, né, diante dos olhos dos outros que estavam à nossa volta, até falei para Eliseu, o negócio tocando pagode ali, para a mulher colocar um louvor, Eliseu foi lá e a mulher colocou um louvor, mudou o ambiente. Cristão é isso. Ser cristão é isso, irmão. Não é, não, mas nós estamos aqui nesse ambiente, nós temos que... Não, a gente aceita não, não dá. Né? Se falar assim, não dá, é aquilo ali, não, também. E aquilo ali fica pra lá e a gente vai ficar pra cá. Mas a gente conseguiu que a mulher mudasse um negócio diferente, coisa linda. Então, cristão é isso. Você está entendendo? É zelar pelo testemunho, né? O espírito diante de Deus não é oscilar. Nós estamos numa pizzaria, o negócio está tomando um pagodinho ali, então nós temos que se adaptar aqui. Não, nós não temos que se adaptar ao mundo. O mundo ele tem que ser transformado pelo poder do Evangelho. Nós não podemos se contentar com este mundo. Nós não podemos se contentar. O mundo tem que ser transformado pelo Evangelho. É como uma aplicação, e aqui eu encerro, do Eliseu Rodrigues. Ele pregou nos Judeões, coisa linda do céu. Ele falava sobre a igreja querer imitar o mundo, né? Os jovens não imitam o mundo, os jovens não vêm para a igreja e tal. E ele falava assim: a igreja não precisa imitar o mundo. Se o mundo quiser ser feliz, que imite a igreja, porque a igreja é original. Então nós não temos que imitar o mundo. Se o mundo quiser ser feliz, que imite a igreja. Você está entendendo? Nós somos um povo feliz, igual eu repito, né, para os irmãos entenderem. Ser cristão não é fácil, nós temos ali, né, as nossas lutas, as nossas dificuldades, nós buscamos, o céu é tomar a força, mas ser cristão é ser feliz. Mesmo no tempo de angústia, mesmo no tempo de choro, mesmo no tempo de tristeza, o Espírito de Deus ele nos consola, ele nos traz uma alegria tão grande, mas tão grande, ele nos usa pessoas, irmãos. Deus usa anjos na terra para trazer aquele consolo e aquele conforto. Você está entendendo? No mundo a gente é angustiado, mas a gente não tem ali um socorro ali para tirar aquela angústia. O que é o nosso socorro no mundo? Vamos dizer assim, para a gente, né, entender. Quando eu era do mundo, não era cristão, o que eu buscava para poder me consolar? Continuar na prática daquilo que era errado, e cada vez mais me acumulando, um abismo puxando outro abismo. Eu estava ali meio depressivo, meio angustiado, e eu queria fazer a beber e me drogar. E aí eu esqueci um pouco dos problemas. E aí aquela alegria, aquela felicidade, mas quando eu deitava a cabeça no travesseiro, aquilo vinha toda com um peso, sabe? Uma tonelada. Aí no outro dia eu buscava de novo, que era para esquecer aquilo, só que aquilo ali vai indo cada vez ficando mais forte. Já na igreja não é assim. Quando a gente está angustiado, quando a gente dobra o joelho e ora, o Espírito de Deus ele nos consola. Quando a gente está triste, o Espírito de Deus ele nos consola. Quando a gente está triste, ali chateado, quando a gente pensa que está sozinho, o Espírito de Deus ele nos preenche. E aí você vai ver que da noite para o dia, o ambiente ele muda. Da noite para o dia, é como a Bíblia vai dizer, o choro ele pode durar a noite inteira, a gente pode chorar, mas a alegria vem no amanhecer, porque o Espírito de Deus ele vai contemplando cada lágrima e ele vai deixando a gente chorar, até jogar tudo para fora. Aí quando ele viu que a gente jogou tudo para fora, ele vem, entra e preenche. E aí nos consola. O Espírito de Deus. Esse dia eu estava muito triste, meio abatido. Aí recebi uma visita muito linda lá no meu serviço lá. E aí quando a Isadora ela me abraçou, meus irmãos, eu senti Deus me abraçando. O ambiente mudou. Quando eu abracei ela, assim, ela me abraçou e tudo ali e tal, naqueles 5 minutos que nós estivemos ali e tal,
Ali foi o próprio Deus usando uma criança para me confortar. Você está entendendo? Então, assim, a gente vai se entristecer, a gente acaba ficando um pouco chateado, a gente acaba ficando ali um pouco angustiado, a gente, na nossa entrega, busca e às vezes as coisas não acontecem, então a gente, né, meio que se chateia. Só que o próprio Deus, ele se encarrega, né, de nos acalmar, de nos confortar e nos consolar. Ele usou uma criança para tirar tudo uma tristeza. E o ambiente mudou muito. Mudou na mesma hora. Você está entendendo, meus irmãos? Então, servir a Deus é a melhor escolha, o melhor caminho, é a melhor felicidade que nós podemos ter em vida. Oh, glória a Deus, aleluia. E para que nós podemos ter uma comunhão com Deus, para que nós podemos ter uma vida com Deus, nós temos que buscar esses atributos, né, morais, santidade, que Deus possa nos santificar através da nossa entrega, que nós podemos ter um espírito de retidão. Você está entendendo? É uma imposição sobre leis humanas que querem nos corromper, nos distorcer. Muitos aí no Congresso Nacional, né, a Xuxa diz que a Bíblia ela tem que ser atualizada, né, sendo que a Bíblia é o livro mais atual do mundo, mais atual. A Bíblia é atualizada todos os dias. Quem fala que isso aqui é ultrapassado está mentindo. Daniel, lá, quando orou, ele já sabia de revelações dos dias de hoje. João, quando orou lá, já sabia de revelações dos dias de hoje. Ela é mais, vai ler Apocalipse e vai ver a atualidade. Você está entendendo? Você vai ver as coisas atuais. Então a Bíblia ela é muito atual, muito. Nós vivemos muitas coisas hoje que está na Bíblia que foi escrito lá atrás. Então nós não precisamos atualizar. Morreu hoje de câncer, lutou 2 anos, gastou um monte de dinheiro, mas não conseguiu se salvar. Você está entendendo? A pessoa pode ter a maior fortuna do mundo, não se salva. Entendeu? Lutou, foi nos Estados Unidos, buscou as melhores clínicas, os melhores médicos, os melhores remédios, quimioterapia, intensiva, fez. Aí quando ela decidiu, falou, para mim não tem mais jeito. Aí ela estava aprontando as malas para vir embora para o Brasil, passou mal e morreu. Nem sequer chegou ao Brasil. Você está entendendo? Então, assim, o homem, ele acha, né, que pode tudo e o dinheiro pode comprar tudo, né? Mas, na época do Covid mesmo, só para finalizar, na época do Covid mesmo, uma moça, ela deu um testemunho do pai dela, que acho que era presidente, dono do Banco Santander. E o cara era milionário, muito dinheiro, mas morreu querendo algo que o dinheiro não poderia comprar, oxigênio, que é de graça. Entendeu? Ele, bilionário, pegou o Covid, foi entubado, morreu sem ar, com tanto dinheiro na sua conta, sendo que o que ele queria era de graça. Então, assim, hoje nós temos o privilégio de servir a Deus, e tudo aquilo que Deus tem para nos dar, e é de graça, pela graça, é só buscar a Ele tem tantas coisas para nos dar. A gente muitas das vezes tem a infelicidade de pensar, né? Glória a Deus, aleluia, que Deus ele não se importa com a gente, não está nem aí para a gente, mas é uma maneira errônea da gente pensar. Porque Deus ele nos cuida tão bem, com tanto amor e tanto carinho, que tudo que nós precisamos, Deus ele nos dá. Tudo que nós precisamos, não tudo que nós queremos, diferente. Tudo que nós precisamos, Deus ele nos dá. Saúde, fôlego de vida, livramento, você está entendendo? Abre porta, sustenta, você está entendendo? Nos piores momentos da nossa vida, o Senhor sempre vai estar do nosso lado, nos confortando. Então nós temos que buscar que Deus nos santifique, nós temos que buscar a retidão em espírito. Você está entendendo? Davi, quando errou, ele falou, não me lance para fora da tua presença, mas renova em mim o espírito reto e voluntário. Espírito reto. Ou seja, Davi já entendeu que ele desviou o caminho. Quando ele adulterou, ele matou. Desviou, como o Fred falou. Davi não tirou a espada e enfiou em Urias. Ele maquinou, então ele cometeu o homicídio, você entendeu? O adultério ele consumou, mas o homicídio ele maquinou e por isso ele foi um homicida. Você está entendendo? Só que ele orou e disse, Deus, quer o trono? Leve. Quer a riqueza? Leve. Tudo, quanto? Só não tira de mim o teu espírito. Não me lances para fora do teu espírito, mas renove meu espírito reto. Você está entendendo? O espírito do que eu aprendi, os ensinamentos que o Senhor me deu, quando eu era um pastor eu louvava, quando eu era um pastor eu obedecia, quando eu era um homem segundo o seu coração. Então ele buscou novamente ter a retidão, e ali ele pegou
uma linhagem reta e foi fora. Aí ele viu que não adianta o homem se rebelar contra Deus, não adianta o homem querer fazer os seus caprichos, não adianta o homem querer fazer as suas vontades, não. O que tem que ser feito é a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Semana que vem nós vamos falar sobre a justiça e o amor. Tem 4. Tem a justiça, o amor, a misericórdia e a graça. Só que nós conseguimos falar sobre 2 hoje. Semana que vem nós vamos falar sobre mais 2, a justiça e o amor. E depois nós vamos falar sobre a misericórdia e a graça. Depois nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade. E aí vem uma conclusão. E aí a gente encerra a teologia. Aí depois vai começar a cristologia, a doutrina de Cristo. Tá bem? Aí já é um pouquinho menos, já é mais rápido. Depois tem a paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Depois vem, aí já é um pouquinho mais extensa, né? Bem extensa. Depois vem a bibliologia, a doutrina da Bíblia. Depois vem a angiologia, a doutrina dos anjos. Depois vem a antropologia bíblica, a doutrina do homem. Depois vem a amartiologia, a doutrina do pecado. Depois vem a soteriologia, a doutrina da salvação. Depois vem a eclesiologia, a doutrina da igreja. E depois vem a escatologia, a doutrina das últimas coisas. Aí eu acredito que aí já se encerrou. Depois vem a hermenêutica, a arte de pregar. É para pregar tem que ser arte, né? Hermenêutica, a arte de interpretar o texto, né? Os últimos, né? E depois aqui encerra, né? Até para pregar tem que ter arte, irmão. Tem que saber pregar, tem que saber se impor, não pode ser de qualquer maneira, subir no altar de qualquer jeito, né? Tem que ter, glória a Deus, aleluia. Tem que ter, né? Até fugiu a memória agora, mas a arte de pregar é você. Não é o que nós já aprendemos sobre a teologia. Texto com texto, pregar com texto. Não. A arte de pregar é como você se porta no altar, né? Você não pode ficar absoluta meninice, brincadeira, chucarrice, você não pode vir. Tem que até o jeito que você se impor, você tem que ter, vamos dizer assim, não por soberba, tem que ter uma elegância, né? Tem que, é ministro, é ministro de Deus, não é qualquer um. Subir no altar para pregar a palavra não é qualquer coisa, não é qualquer livro que você vai ler, não é qualquer textinho, negócio de escolinha, senão não. O negócio é sério, irmão. É sério, é muito sério. É que tem muita gente subindo no altar para pregar e sobe de qualquer jeito, já não ora, jejua, não consagra, não busca, não faz nada. Aí quer, não, eu subo lá porque Deus vai me usar, Deus vai dizer, não, eu sei uma palavra ali, Salmos 23, eu posso falar dela. Tem que saber o que está falando, tem que saber o que está pregando, tem que saber se colocar, tem que olhar para a igreja, encarar a igreja. O negócio mas nós vamos aprender, né? Glória a Deus, deixa para o final. Amém? Amanhã, meus irmãos,